Estamos iniciando aqui na TV Urbana e na TV Sindifisco mais um Sindicato em Ação, um programa destinado a debater, discutir a economia gaúcha, os rumos do país e do Estado e a política do Rio Grande do Sul. Hoje, no programa deste sábado, nós vamos debater e discutir os rumos da economia do Rio Grande do Sul com o deputado Zé Nunes, do PT, Partido dos Trabalhadores. O deputado Zé Nunes é um destacado parlamentar da nossa Assembleia Legislativa, um parlamentar que sempre focou a sua atuação na vida e na carreira dos trabalhadores gaúchos e hoje preside essa comissão que é da maior importância aqui no Parlamento Gaúcho. Vamos trazer o deputado já para o nosso programa aqui. Boa tarde, deputado, como vai? Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos que sintonizam, que estão acompanhando. É sempre uma satisfação falar contigo e também falar e poder trocar ideias, eu diria, dialogar sobre o tema tão relevante, né, que é, de fato, o desempenho da economia gaúcha brasileira, principalmente aqui nossa, do Rio Grande do Sul, nos dias de hoje, nos últimos tempos e, obviamente, perspectivas, né, para frente, para o futuro. Então, esse é um tema que nós temos lidado cotidianamente como presidente da Comissão de Economia do Estado, da Assembleia Legislativa, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Nossa comissão, ela discute esse tema, discute vários assuntos que, vamos dizer assim, tem interface com o tema da economia gaúcha. Então, é sempre bom, né, a gente ter a oportunidade de trocar opiniões, eu diria assim, e poder também manifestar as nossas visões e opiniões acerca do tema. Perfeito. Você que nos acompanha aqui pela TV Urbana pode também, se perder alguma parte do programa, pode rever esse programa no site do Sindifisco RS, que é o patrocinador deste nosso programa, no YouTube, no Instagram e no Facebook também. Esse programa está sendo transmitido pela TV Urbana e também pelo site do Sindifisco. Deputado, a Assembleia Legislativa, neste momento de pandemia e nesse momento de crise econômica do país, é uma das mais importantes instituições. E na semana que vem, agora, no dia 14, na pauta da Assembleia está aquele projeto de recuperação econômica, o acordo da dívida do Estado com a União. O que vai ser debatido nesse dia 14, que eu verifiquei na pauta, e qual é a sua visão sobre esse acordo com a União? Bom, Luiz, é muito clara assim, a opinião do governo do Estado de que a única alternativa para o Estado é assumir este acordo, que, na minha opinião, não é um bom acordo. Nós temos já na história dessa discussão da dívida do Estado com a União, nós temos um capítulo que foi muito negativo, que foi quando o governador Brito, lá no tempo do Fernando Henrique Cardoso, ele também implementou um acordo de dívida, né? Bueno, aquilo foi um processo e uma negociação, eu diria assim, né? Porque o que tinha? Nós tínhamos um ente que devia e outro que tinha crédito. E, bom, acharam um jeito, então, de fazer um acordo para colocar ao longo do tempo esse pagamento dessa dívida e nunca conseguiu se pagar, porque ele era um acordo completamente inexequível, leonino. E resultou que metade da dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União resulta lá ainda das consequências daquele acordo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é os dados oficiais relacionados à contabilidade da dívida. Muitos dívidas em que essa dívida, inclusive, já foi paga, porque o acordo feito ele foi muito ruim para o Estado do Rio Grande do Sul. Bom, neste momento, o governador gaúcho e o governo do Estado aqui parece que quer, tipo assim, se livrar do problema por alguns dias, eu diria assim. E aí aceita qualquer coisa, né? Não teve uma resistência maior no sentido de se submeter ao que estabelece a União para fazer esse acordo da dívida. E não deixa de ser mais um acordo, chama-se Projeto de Recuperação
fiscal, né? É um nome todo pomposo. Projeto é uma coisa boa. Recuperar, né? E fiscal, quem escuta isso pensa, mas deve ser uma coisa boa. Na verdade, não é. Né? Na verdade, o Rio Grande do Sul está assumindo condições de uma dívida que vão repercutir logo aí para frente, e outros governadores e próximos governos terão que, de fato, encarar com grande dificuldade. Nós estamos remetendo um problema para o futuro numa condição ruim. Eu, na minha opinião, nenhum devedor, pessoa física, nenhuma empresa aceitaria as condições que o governo impõe, né? E é isso que nós vamos estar discutindo. Agora, também temos uma convicção do governo constituiu, né? Basta ver que um governo que consegue aprovar por ampla maioria a privatização da água, é de se imaginar que esse governo tenha votos para aprovar uma negociação, não um projeto com tão pomposa designação, né? Que é esse plano de recuperação fiscal, que, na verdade, é um novo acordo de dívida que vai aumentar, inclusive, né, muito o estoque da dívida e vai se tornar mais sustentável ainda o seu pagamento para o futuro. Eu tenho a impressão que o governador Eduardo Leite está empurrando com a barriga, numa condição inadequada, um problema para que os outros resolvam. E ele vai dizer que ele superou o problema. Na verdade, empurrou numa condição ruim, porque ele não faz, ele nunca fez, desde que assumiu, o enfrentamento, né, não liderou também nenhuma discussão nacional, né, não ajudou a liderar, se não quisesse liderar, mas tivesse sido alguém que pudesse ajudar a liderar. Porque nós tivemos a questão da Lei Candir, que o Estado do Rio Grande do Sul se portou de uma maneira lastimável, sem nenhuma altivez. Poderia ter se colocado de maneira diferente, mas o governador se submeteu às migalhas, né, do que o governo federal e aceitou, impôs ao Estado e aceitou isso, e agora, nesse projeto também da mesma forma, né? Então, acho que, infelizmente, o governo deve ter apoio político para aprovar e, infelizmente, né, na verdade, ele já aprovou, né, na Assembleia, né? Mas ele tem apoio político na Assembleia para continuar aí dessa forma como ele está colocando. Deputado, o que vai ser deliberado, então, na comissão? Algum parecer, algum relatório, ou é simplesmente a análise do que está sendo proposto pelo governo federal? Olha, nós temos vários espaços que estão discutindo. Tem essa comissão que o próprio Frederico Antunes está coordenando, né? Isso é numa visão de governo, e o que nós vamos debater é tentar, né, colocar a nossa opinião dentro desse processo, né? Eu acho que, se o Estado tem esse respaldo político para fazer e para implementar, nós não podemos abrir mão de continuar afirmando as nossas convicções para a sociedade gaúcha, as nossas opiniões de que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo um mau negócio em aderir a esse plano oferecido pelo governo federal nos termos que o governo federal está estabelecendo, né? Nós vamos criar uma condição mais limitada ainda do Estado poder ser, porque nós defendemos um modelo de Estado, não é o modelo de Estado do governador Eduardo Leite, não é o modelo de Estado do presidente Bolsonaro e do Paulo Guedes. Inclusive, preciso dizer aqui, o modelo de Estado do Bolsonaro, do Paulo Guedes e do Eduardo Leite, ele é exatamente o mesmo modelo. Eles têm a mesma posição na condução econômica, e hoje o Brasil vive essa grande dificuldade, não é por conta da pandemia. O Brasil poderia estar numa ascensão de atividade econômica muito interessante após o recuo da pandemia. Não está acontecendo. Por quê? Porque a condução da política econômica ela é equivocada, e ela é, de uma certa forma, aqui no Rio Grande do Sul, ela tem a bênção também do governador do Estado, que ele tem a mesma visão. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade de nos manifestar e de dizer que este projeto econômico que está aí, essa forma de pensar a economia, tirando o povo do centro do projeto de desenvolvimento do país, tirando boa parte da população. Hoje nós temos uma condução do projeto econômico do país e do Estado que é para uma parte da população. Se nós não conseguirmos pensar o todo e a inclusão de todos, nós não teremos o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento ele está relacionado às pessoas, à população, ao povo. Tu não tem como pensar desenvolvimento se tu quiser tirar o povo do centro disso.
E o projeto deles tira o povo do centro. Então, nós temos que demonstrar claramente que os caminhos encontrados e perseguidos por Eduardo Leite Bolsonaro de enfraquecer o Estado, como possibilidade de induzir algo, ele é equivocado. E esse projeto enfraquece muito mais ainda o Estado do Rio Grande do Sul como, vamos dizer, como um ente que possa, de fato, induzir, né? Que possa, de fato, propor, que possa, de fato, ser ativo, né? Na organização de medidas que possam levar ao desenvolvimento. Sim. Deputado, agora no dia 31 de dezembro, os impostos, o ICMS majorado sobre telecomunicações, energia e combustíveis, ele deve retornar ao patamar de 25%, hoje está no patamar de 30%. Certamente a arrecadação sofrerá algum revés com essa diminuição dos impostos sobre essas três áreas. Qual é a saída que o senhor vê para esse enfrentamento? Porque o Estado não pode perder a arrecadação, principalmente nesse momento de crise, né? Olha, eu vejo que tem todas as condições para que a gente possa reduzir essas alíquotas, né? Eu acho que nós deveremos, neste momento, a economia gaúcha, já que a economia gaúcha não está recebendo iniciativas mais contundentes por parte do Estado, porque se nós observarmos o que o governo do Estado preconiza, né? O governo do Estado tem o entendimento de que a função dele é reduzir o Estado e de que o mercado, a economia se ajusta por si só. Esse é um grande equívoco, né? Se nós compararmos o Rio Grande do Sul com Santa Catarina, nós vamos ver que a postura é completamente diferente. Vou dar só um exemplo. Salário mínimo regional. Santa Catarina e o Paraná reajustaram em torno de 10% no ano passado, o estado do Rio Grande do Sul. Não é reajustar para dar aumento, só para lembrar aqui aos nossos telespectadores, não é reajustar para ter aumento, o que é salutar e que deve ser perseguido. Nós estamos falando aqui sequer em reposição da inflação, sequer repor inflação. Nós temos o salário mínimo regional de 2019, que já foi reajustado aquém do que deveria. Nós não tivemos acompanhamento de nenhuma reposição inflacionária de 2020 e 2021, Santa Catarina e Paraná já concederam novamente. E o Rio Grande do Sul está em discussão e o governador mandou um projetinho aí que é quase uma piada de 2,5%, mais ou menos, mandou para a Assembleia, para que a gente possa, então, votar. É isso que o governo quer dar, porque não tem condição de repor a inflação, porque diz que a economia não suporta. É um equívoco. Isso é tirar o trabalhador do centro do projeto de desenvolvimento. O problema é o salário do trabalhador. O que acontece? O ICMS teve um aumento nesse período agora de arrecadação, Luiz. Olha bem, nós temos 20,31% de aumento de arrecadação deste ano com relação ao ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Bom, ano passado teve a pandemia? Teve, mas nós estamos falando de 20,31. Nós tínhamos arrecadado 17.772, foi para 21.381. Por quê? Porque a população está sendo extremamente massacrada, principalmente o trabalhador mais pobre. Você veja bem o aumento da gasolina, né? O aumento dos combustíveis, da energia elétrica. O combustível passou de 50%. Nesses primeiros 6 meses, o aumento da cesta básica. A cesta básica de Porto Alegre é a mais cara das capitais brasileiras. Ontem saiu a pesquisa. Tudo isso acabou resultando um aumento de arrecadação por parte do governo. E o governo está com situações de amplo congelamento dos seus servidores. Um professor, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ou uma professora, e vai para 8 anos sem nenhuma reposição da inflação. Eu pergunto, qual a empresa no estado do Rio Grande do Sul? Vou perguntar agora, porque, já que gostam muito de comparar com a iniciativa privada, eu vou fazer a seguinte pergunta. Me aponte uma empresa que em 8 anos não deu 1 centavo de reposição inflacionária para os seus trabalhadores. Eu acho que nós não vamos encontrar nem micro, nem pequena, nem média, nem grande, porque isso não existe. Mas tem uma empresa que sim, governo do estado do Rio Grande do Sul. 4 anos do Sartori e agora vai para o 4º do Leite. Sim, sobre esse ponto, deputado, até o IP está sendo atingido por essa crise e por essa falta de reajustes.
porque eu sei que a comissão já se debruçou sobre esse tema e deverá discutir novamente. O IP Saúde está perdendo médicos porque, como não há reajuste no salário dos servidores, o IP começou a perder receita e também não pode pagar melhor os médicos. Como é que a comissão vai encarar esse tema? Exatamente, nós inclusive passamos, né? Só para fechar antes, o tema de antes, que eu quero reafirmar, eu acho que não há ambiente para a gente manter. Nós tivemos no ano passado, a nossa bancada deu concordância ao governo, demos um apoio por um ano, por quê? Porque queríamos que o governo tivesse condição, de fato, de ser protagonista no tema da vacina. A população lembra, porque nós tínhamos muita convicção de que vacinar era a grande alternativa, era a grande saída para a gente superar a pandemia. E o governo Bolsonaro dava muitos sinais trocados, ou sinais contrários, na verdade. Não sinais, ele não dava sinais. Ele tinha atitudes contrárias à vacinação, né? Atitudes claras, objetivas, que inclusive até hoje se perduram, né? Então, nós demos essa oportunidade ao governo de ter a iniciativa de poder buscar, né? Porque a gente já tinha uma leitura da questão da arrecadação do Estado. Bueno, então, com relação ao IP, voltando para a questão do IP, o IP Saúde sofre barbaramente as consequências. Você imagina, nós vamos para 8 anos sem nenhum reajuste de inflação para os salários dos servidores, principalmente a grande massa da educação, essa grande massa de trabalhadores, né, que formam a base funcional do Estado. Nós tivemos algumas categorias, por exemplo, da segurança, que tiveram um reajuste, algumas outras, mas a grande massa está com a situação completamente congelada. O que acontece? Muitos servidores do Estado dizem, olha, nós estamos com toda essa situação, uma defasagem salarial que vai para casa dos 50%, mas ainda temos o IP, agora nem isso mais, porque o IP Saúde começa a perder sustentabilidade. Você imagina? Você imagina 8 anos, né? 50% do salário, quer dizer, defasagem de 50% também lá na arrecadação, porque o IP depende dessa contribuição dos servidores. Embora o governo ainda penalizou mais com o novo projeto, cobrando para o IP, né, principalmente Previdência, e nós sabemos que não é o suficiente, porque os serviços médicos, com a pandemia ainda pior, porque inflacionou mais ainda. Então, nós temos um grande descredenciamento de profissionais, estamos sofrendo com o fechamento, né, das unidades do IP no interior, que tem colocado os servidores numa condição muito séria, inclusive onerando o SUS, porque nós temos praticamente 1 milhão de pessoas aqui no estado do Rio Grande do Sul, quase 10% da população, são beneficiários do IP, que, na medida que não encontram, tem que ir para o Sistema Único de Saúde e acabam disputando com o restante da população, e o que é lamentável. E tem um desconto nos seus salários para que possam ter. O que a gente começa a sentir? Que há, sem dúvida nenhuma, uma grande disposição desse governo Leite também de tomar iniciativas, e nós sabemos que elas vêm logo aí na frente no sentido de buscar um caminho de privatização para o IP, e isso é lamentável, né? Um grande plano de saúde, e que seria talvez dos motivos, né, para que alguém pudesse escolher ser servidor público no estado do Rio Grande do Sul ainda. Sim. O senhor acredita que o governo queira realmente privatizar o IP, que isso está na rota do governo Eduardo Leite? O governador Eduardo Leite, ele vende tudo. Né? Ele vende tudo, ele entrega tudo. Essa é a grande questão. Isso está no DNA dele. Né? Ele só não vai fazer se não der tempo, mas essa questão da água, para mim, é nítido. Né? O governador quer privatizar o Banrisul, ele quer privatizar a Corsã, como ele vai tentar, e nós vamos lutar para não deixar, né? Mas por ele vende tudo, quer privatizar o IP, por ele, né? Ele é desse mundo aí, né? Ele acha que a saída é por aí. Ele é um ultraliberal, né? Conservador, um liberal fundamentalista, né? Que acha que o mercado resolve tudo, que a iniciativa privada resolve tudo. O que ele disser diferente disso é recheio de discurso, mas na prática, esse é o pensamento dele, é nisso que ele de fato acredita. Sim. Você está assistindo aqui na TV Urbana o presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, deputado do PT, Partido dos Trabalhadores, Zé Nunes. Nós vamos a um pequeno intervalo agora, vamos ouvir também as principais notícias da semana
do Sindifisco, através da jornalista Fabiane Flores. E, na volta, vamos ampliar esse debate com o deputado, essa discussão com o deputado, sobre a crise econômica do Rio Grande do Sul, as saídas e também a privatização de rodovias e da CE, nessa crise energética que nós estamos agora vivendo. A CE está passando, já passou, né, deputado, para as mãos da iniciativa privada. Isso vai ser bom para você? Vai ser bom para mim? Vamos discutir isso com o deputado no retorno do nosso programa. Vamos ao intervalo. Oi, pessoal que nos acompanha no programa de hoje. Vamos conferir agora as notícias da semana. Radicalização de Bolsonaro dificulta a privatização dos Correios e Auxílio Brasil. A arrecadação pode cair 30 bilhões de reais com projeto de reforma do imposto de renda. Relatório de comissão parlamentar reforça a urgência do regime de recuperação fiscal ao Rio Grande do Sul. 7 de setembro, servidores públicos e sindicatos protestam contra a reforma administrativa em Rio Branco. Pacote da reforma do IR vai gerar recessão e desemprego, diz especialista. Bolsonaro reúne ministros no Conselho de Governo sem participação de Mourão. Reforma do IR. Fabricantes de medicamentos alertam para alta de até 18% em preços. Redução da taxação de dividendos para 15% na reforma do IR não ameniza a reação negativa da Bolsa, que cai 2,28%. Confira estas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Você está assistindo aqui na TV Urbana e no site do Sindifisco RS e nas redes sociais ao programa Sindicato em Ação, uma produção do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores da Receita Estadual, e que visa discutir a economia gaúcha, a política, os rumos do Estado e do país. Hoje estamos entrevistando o presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, deputado do PT, Partido dos Trabalhadores, Zé Nunes. Deputado, a gente ficou de discutir antes do intervalo as privatizações no Rio Grande do Sul, que o senhor já tinha entrado no tema, as privatizações de rodovias e a privatização da CE, que eu gostaria de abrir esse segundo momento do nosso programa com a privatização da CE e da Corsan, que também está na linha de ser concretizada, já foi votado, né? A Corsan e a CE, água e energia elétrica, coisas básicas para o ser humano e para o gaúcho. Que rumo nós vamos tomar na economia e o que pode acontecer com os preços dessas commodities, vamos chamar assim, água e energia elétrica? Bom, eu acho que primeiro sobre a privatização da CE, né, que é um processo que já está, vamos dizer assim, concebido e que já aconteceu. Sobre a Corsan, eu ainda tenho muita dúvida, eu acho que o governo não vai conseguir ter êxito nesse processo, porque ele não tem o que privatizar. Ele não é titular do saneamento. Quem é titular do saneamento, conforme a nossa legislação, são os municípios. O governo vai usar, ele aprovou na Assembleia, ele teve uma autorização para privatizar a nossa empresa pública de água, a Corsan, que atende, eu diria assim, 2/3 da população do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, para implementar isso, ele não vai poder fazer por sua própria conta, ele vai poder lançar um edital de venda da Corsan simplesmente. Ele tem outras tarefas que ele terá que vencer. E eu acredito que os prefeitos não irão, né, entrar nessa barca pelo belo discurso, pela beleza do governador ou pela fala sem conteúdo de verdade que o governo apresenta, abrir mão da titularidade do saneamento. Então, isso é uma questão que ainda eu tenho muita convicção, pelo menos, que nós vamos conseguir segurar. Precisamos trabalhar muito, mas eu acho que nós temos muitos elementos, inclusive jurídicos, para assegurar a liquidação da nossa Corsan, entrega da iniciativa privada da água, com esse discurso que não é verdadeiro, de que com a privatização nós vamos conseguir atingir a universalização do saneamento. Então, isso para mim é uma questão. Com relação à CE, eu acho que tem um elemento central que é, de fato, com a privatização da CE, o Rio Grande do Sul hoje tem um monopólio privado do setor de energia. Isso que é o elemento que mais me preocupa. Nós sabemos que
A CE foi conduzida, a CE Distribuição, ela foi, porque as outras CE, a CE Geração, a CE Transmissão, eram empresas lucrativas, mas isso não é argumento, porque o governador não está nem aí, a Corsã é lucrativa, o Banrisul é lucrativo, ele quer privatizar tudo, né? Ele não está preocupado com o resultado, isso é o de menos. O governador tem esse viés e está cumprindo um papel nesse espaço que ele está ocupando à frente do governo, de fazer isso, de fato, diminuir o estado do Rio Grande do Sul sem analisar, sem avaliar suas consequências, né? E até sem avaliar a história do estado, como se formou. Né? Que tem coisas negativas, tem, e tem muita coisa positiva também. Então, acho que na questão da energia elétrica, obviamente, nós vamos enfrentar um monopólio privado, que, embora tenha um setor de regulação, mas o sistema de regulação no Brasil ele funciona precariamente, né? O histórico da regulação no Brasil não é um bom histórico, em quase nenhuma atividade, eu diria assim, para não ser genérico, eu vou usar o quase, e isso não será bom. A gente sabe como tem funcionado e como é o atendimento das regiões onde que a energia elétrica está sob gestão privada. Nós temos localidades e municípios registros que chegam para nós aqui na Assembleia, de ficar uma semana no interior, que as pessoas mandam mensagens para computadores que ajudam a fazer a gestão e que chegam a ficar uma semana sem energia elétrica em áreas rurais do interior do nosso estado. E isso deve acontecer a partir de agora também com a nossa CE, o distanciamento do atendimento, né, a dificuldade de comunicação, a queda da qualidade do serviço e o aumento de tarifa. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. E isso não será bom, né? Por outro lado, o Estado tendo eu diria assim, uma parcela de controle sobre o setor de energia, acaba funcionando como uma espécie de uma alternativa e de uma referência. Isso também nós vamos perder. Na verdade, vamos passar a ter este monopólio privado da questão da energia. E da água nem se fala, a questão de mérito, vamos dizer assim, né? Não tem nenhum fundamento que o governo diz no sentido de que privatizando nós vamos ter a universalização. Pelo contrário, privatizando é a garantia de que as comunidades periféricas das cidades maiores, né, as localidades pequenas, dos pequenos municípios, estarão fora do mapa do saneamento, com certeza. Por quê? Porque a iniciativa privada ela trabalha na lógica do lucro, do resultado. E, nesse setor, nós sabemos que no mundo inteiro, onde a iniciativa privada assumiu, não teve o resultado esperado. E a iniciativa privada só trabalhou onde, de fato, o resultado aconteceu. E aí, né, aquelas populações de localidades mais periféricas, aquelas localizações periféricas das grandes cidades e as populações de mais baixa renda ficaram fora do mapa do saneamento, e é isso que vai acontecer. Nós teremos aumento de tarifa, nós teremos investimento nas áreas nobres e com cobrança direta para o consumidor, esses passarão a pagar, e não teremos investimentos, como fala o governo, nas regiões onde a população tem mais baixa renda. Para mim, essa é a consequência desse processo de privatização que o governo está colocando e metendo goela abaixo da população a partir do seu apoio na Assembleia Legislativa e da base que ele conseguiu de apoio formar cerca de um grande número de votos por motivos N, dos mais variados, inclusive utilizando métodos políticos que ele condena e que tanto ele usou na campanha, que seria um governo moderno. É um dos governos mais conservadores na forma de tratar a política, o governador Eduardo Leite, que faz um troca-troca do mais descarado assim na Assembleia Legislativa para buscar os votos que precisam para aprovar os seus projetos, a maioria deles impopulares. Sim, o senhor citou nesse rol de coisas a serem privatizadas, o senhor citou o Banrisul. O Banrisul é a menina dos olhos há muitos anos que o governo federal quer pegar o Banrisul, né? E os correntistas, grande número de correntistas gaúchos, servidores públicos, que interessam aos bancos privados. O senhor acredita que o Banrisul entrará ainda nesse governo no rol das privatizações? O governador Eduardo Leite diz que não vai privatizar. Se não for possível agora, o Banrisul em outros governos poderá ir? Ou há alguma forma de escapar dessa liquidação do Banrisul e venda para um dos grandes bancos brasileiros? A pergunta é quanto
Por quantos dias a gente pode confiar numa afirmação, numa palavra dada pelo governador Eduardo Leite? Quantos dias? É dias? São horas? São meses? Porque o governador tem que se caracterizado justamente por ser um governo de completa, eu diria assim, precarização da palavra. O governador disse na campanha, pediu voto para os gaúchos, dizendo, olha, eu não privatizarei a Corsã, não privatizarei o Banrisul. Serão ferramentas importantes no meu governo para gerar desenvolvimento e inclusão. Olha só, palavrório maravilhoso, né? Na prática, nada disso aconteceu. Na verdade, quando ele logo assumiu, que ele mandou o projeto de retirada do plebiscito para a CE e para as demais empresas, foi a mesma forma. O governo disse lá na campanha, bom, eu vou fazer um amplo processo de discussão com a sociedade. Que amplo processo? Não teve processo nenhum, o governo fez de tudo para não ter processo nenhum de discussão com ninguém, nem com o parlamento, porque foi tudo a toca de caixa. Ele assumiu e já encaminhou o projeto de lei retirando o plebiscito da nossa Constituição para vender o patrimônio a partir da maneira mais rápida possível, né? Então, acreditar na palavra do governador, nunca, esse governador não tem palavra. Eu estou sendo radical aqui, mas é a prática que está mostrando isso. Ou alguém consegue dizer o que eu estou falando não é verdade? Ah, não, mas é que o governo viu melhor e um governo tem que ser dinâmico. Não, para aí, na política a palavra tem valor, porque a palavra ela estabelece compromissos, as pessoas se movem pela palavra. No Rio Grande do Sul sempre teve isso, acho que é uma questão básica, e não é só no Rio Grande do Sul. A palavra ela tem que ter valor na política. O que a gente tem na política? A palavra, né? Então, quando você está numa campanha política, você está disputando, as pessoas estão analisando num debate, naquilo que tu propõe, através da palavra. Como a palavra vai ser desconstituída sem nenhum pudor? E o governador Eduardo Leite, ele tem conteúdo de fala, mas o conteúdo dele não tem verdade, porque ele fala uma coisa hoje, amanhã ele já muda de opinião. Então, não dá para acreditar nele com relação ao Banrisul. Eu acho que ele quer, sim, privatizar o Banrisul, ele está fazendo um processo, eu diria, um esquartejamento do banco. Esse anúncio desse fato relevante e a intenção de vender a Banrisul Cartões é o sintoma mais claro, não é um sintoma, já é uma atitude objetiva clara de que ele quer vender, sim, o banco, e ele vai vender em partes, vai esquartejar, e se for por ele, se der tempo, ele vende o banco e descumpre a palavra daqui 2, 3 meses do que ele falou agora. Então, sim, não tem como confiar na palavra do governador. Deputado, é possível resistir um governador de estado, um prefeito, ao poder hipertrofiado do Poder Executivo Federal, do Banco Central e do Ministério da Economia? Eu me refiro à obrigatoriedade que os governadores têm de andar com o pires na mão. O governador Sartori foi extremamente pressionado para vender o Banrisul e escapou por pouco de não ter que vender, porque terminou o governo e passou para o Eduardo Leite. A pressão do governo federal, do governo Bolsonaro, que é um governo de continuidade do liberalismo feito pelo Michel Temer, né? Essas pressões são possíveis de serem aguentadas, de algum governador resistir, ou o poder hipertrofiado do Executivo Federal impõe essa lógica privatista? Não, claro que o governo federal, né, tem muito peso, muita força, né? Sem dúvida nenhuma. E nós temos um governo que tem uma posição muito clara, né, com relação a tudo que nós estamos falando aqui. O problema é que o governo Eduardo Leite não é um governo que resista nesse sistema em nenhum aspecto, né? É o contrário, eu diria assim, ele consegue muitas vezes andar à frente do governo federal. Ele consegue ser pior em alguns temas que o próprio governo federal, né? Se nós olharmos algumas reformas propostas, né, o governo do estado aqui ele consegue, inclusive, ser mais agudo nesta visão ultra neoliberal do que o próprio governo Bolsonaro. Então, acho que aqui não há isso, né? Agora, se nós tivéssemos um governo que tivesse uma visão de economia, né, a partir de fato de que a economia é o grande elemento central para que o Estado supere as suas dificuldades, e tivesse uma posição de resistência, certamente nós teríamos uma outra situação. Alguém viu o governador Eduardo Leite lutar para que a gente pudesse restabelecer a produção do polo naval?
Alguém viu o governador Eduardo Leite estabelecer alguma medida para recuperar a indústria gaúcha? Alguma política estadual, sendo que o Rio Grande do Sul ele é o pior estado dos 3 estados do Sul no valor agregado bruto da indústria, na economia, e o Rio Grande do Sul tem perdido terreno para muito além do governo federal, tem perdido força com a sua indústria? Alguém viu? Não viu, porque não tem nenhuma iniciativa. Alguém viu alguma iniciativa para o governador Eduardo Leite restabelecer ou propor políticas para a agricultura familiar do Estado, que, sem dúvida nenhuma, é muito importante neste momento, em todos os momentos, se responde por 30%? Não. O que se viu foi ele extinguir a Secretaria da Agricultura Familiar e dar de presente uma secretaria para a Ana Amélia Lemos, lá em Brasília, para ela ficar fazendo sabe lá o quê? Eu não sei o que é que ela faz em Brasília, acho que nada, né? Mas mora lá em Brasília, tem uma secretaria para ela. Alguém viu? Não viu, né? Então, este governo, ele, de fato, ele não tem nenhuma intenção de resistir a nada e não consegue propor nenhum projeto para modificar ou para mudar essa realidade gaúcha que não seja. Ele só tem um foco: vender patrimônio, vender ativo do Estado de maneira inconsequente, se analisar o que vende, né? E o outro é, de fato, aniquilar, né, essa capacidade que o Estado possa ser de induzir qualquer coisa. Ele está para cumprir esta tarefa. Se nós olharmos, né, os programas, iniciativas, não tem nada do governo do Estado. E aí nós temos governos liberais ali no Paraná e em Santa Catarina, e governos que estão recheados da iniciativa, né, de governos que induzem, governos onde o Estado tem iniciativas sobre o desenvolvimento, ajuda a pensar o desenvolvimento. O governador Eduardo Leite, já o governador Sartori tinha feito isso, mas o governador Eduardo Leite abriu mão de pensar o desenvolvimento no Estado do Rio Grande do Sul, como se o Estado não tivesse nenhum papel neste tema e nesse assunto. Para mim, esse é um dos grandes motivos para que a gente esteja enfrentando uma situação de dificuldades na economia aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Deputado, para encerrarmos, o governo federal, o governo Bolsonaro, ampliou durante esse 7 de setembro agora a crise econômica, a crise política e a crise social. O senhor acha que há algum espaço para, mesmo com divergências políticas e de propostas, dos democratas se unirem da direita à esquerda e do centro para a nossa democracia permanecer vigorosa e voltada para a justiça social? Bom, eu acho que depois do que aconteceu no dia 7 de setembro, não há como alguém que se acha um democrata, alguém que defenda a democracia, que não se coloque como um combatente do governo Bolsonaro. Isso é elementar, quer dizer, o presidente Bolsonaro nitidamente, visivelmente, de maneira muito cristalina, está ameaçando em querer, né, dar um golpe no país. Ele, inclusive, chama para isso, ele tenta regimentar nos setores que o apoiam elementos para, de fato, tentar dar um golpe. Ele tem uma grande vontade. Um presidente que diz, ou eu morro, ou eu venço, né? Ele morre, vence, ou são 3 adjetivos, né? Ou vai preso. Ou vai preso, exato. O presidente que diz isso é alguém completamente desvairado, né, e determinado a qualquer coisa, de maneira inconsequente, né? O Brasil se livra do Bolsonaro, ou o Brasil vai à bancarrota. Não tem. Esse país não vai recuperar. Nós achar que nós vamos ter dentro de qualquer projeto, dentro de qualquer visão de projeto, nós achar que nós vamos viabilizar a economia brasileira com um dólar a R$ 5,40, não existe. Tá? E por que o dólar está nessa condição? Porque, de fato, o Brasil perdeu credibilidade internacional. O Brasil hoje é um problema. O Brasil é um país hoje que todo mundo quer distância. Por quê? Porque nós temos uma situação de instabilidade institucional, uma instabilidade econômica, uma instabilidade em todos os sentidos, promovida e propagada por quem? Pelo seu líder maior, o seu presidente da República. Né? Então, o Brasil hoje é um país que está numa situação muito difícil. Nós não temos alternativa. Bom, se vamos aguentar até o fim o Bolsonaro, eu não sei. Agora, acho que as forças democráticas, os países do campo democrata, se não os partidos, né, que se não se articularem e, de fato, não se manifestarem no sentido de combater Bolsonaro, bom, aí eles estão perdendo o rumo da história, estão perdendo o seu papel na história. Quem defende a democracia tem que combater Bolsonaro hoje.
né? E eu não tenho dúvida, nós vamos só ter o aprofundamento de mais crises, de mais dificuldade, o povo cada vez mais pagando a conta e o governo, né, abandonando a pauta de governança do país, de governabilidade do país, no sentido de atacar e de enfrentar os problemas que o país tem e que acaba isso, né? Hoje tem muita gente no mapa da fome, o desemprego campeia, as pessoas não conseguem sobreviver mais, né? O custo de vida é um absurdo, o Brasil numa instabilidade gigantesca e o governo não quer responder por isso, quer botar a culpa em alguém. A culpa é do Supremo, vem cá, a culpa é do Partido dos Trabalhadores. Se o PT está 6 anos fora do governo, né? Bolsonaro vai para o seu 4º ano de governo, está fechando o 3º ano. Quer dizer, é um governo que só piorou a realidade brasileira a cada dia. Mas a pandemia, bom, o governo poderia ter resolvido a pandemia de uma outra forma. Hoje nós poderíamos estar num processo de ascendência da atividade econômica e nós não conseguimos sair, porque o governo, na medida em que nós vamos superando a pandemia, o governo vai gerando outras crises, uma crise política gigantesca, que vão colocando o país numa situação dramática. E quem vai pagando a conta é a população. Então, há uma necessidade urgente de superarmos Bolsonaro, né? Embora muitos defendam, né, que nós deveríamos caminhar para o impeachment, acho que hoje tem muito mais gente pensando no impeachment. Eu gostaria muito de vencer Bolsonaro nas urnas, né? Vencer ele no voto, nas urnas e superar de uma vez por todas esse governo que tem, né, politicamente esse viés fascista e na economia essa visão liberal, fundamentalista da economia que não tem condições de ser alternativa em nenhum lugar do mundo e muito menos aqui no Brasil, um país com o perfil do nosso. Queremos agradecer ao deputado Zé Nunes, presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, por essa conversa conosco aqui. Percorremos privatizações, o clima político no Brasil, a economia do Rio Grande do Sul, a queda do ICMS no final do ano e o acordo da dívida com o governo federal. Muito obrigado, deputado, em nome do Sindifisco, em nome da TV Urbana, e voltamos a semana que vem aqui no Sindicato em Ação, programa do Sindifisco RS. Muito obrigado e até lá, e nos acompanhem também nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado, deputado, e até a semana que vem, ouvintes. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.